Ora, então sejam muito bem-vindos a mais um direto aqui na página oficial do Infesta no Facebook. Ao meu lado esquerdo está aqui o Rui Pedro Ferreira, que é um elemento da Comissão Administrativa, faz várias coisas dentro da direção do clube. Rui, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui em direto este bocadinho comigo. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todo o auditório e festista e outro que possa estar a ver. Há de certeza que há aí muitos cuscos a ver, de certeza. O Rui Pedro Ferreira tem 47 anos, ele é contabilista certificado. Neste momento estás a trabalhar nessa área. Mas, Rui, antes de chegarmos aí, queria-te fazer uma pergunta. Tu, apesar de estás aqui em São Mamede, ou não estás em São Mamede, mas estás a trabalhar para o Infesta, tu não és de cá, tu és de lá de baixo do Sul. Queres-nos contar de onde é que tu és? Eu sou de lá de baixo do Sul, isto é, eu nasci, aliás, fruto da migração dos meus pais para Lisboa, quando foram trabalhar, julgo que em 1971, final de 1971, ou início de 1972. Nessa altura já tinham nascido o meu irmão Luís Ferreira, o coordenador de futebol em festa, Sim. e a minha irmã Rosa Paula. Foram trabalhar os dois para Lisboa, no mesmo grupo empresarial, e eu nasci em 72, em setembro seguinte, e portanto nasci em Sintra, exatamente próximo de onde eles trabalhavam, porque eu ainda nasci em casa, e por isso é que pode-se dizer que vim do Sul, não é? Foi no Sul que eu vi pela primeira vez o sol, isso é verdade. Mas não te sentes do Sul, pois não? De todo, até porque o clube lá de casa, desde que eu me lembro, sempre foi o Futebol Clube do Porto. Depois, fruto, não vou dizer do acaso, mas fruto do meu avô materno morar em São Amédio e Festa, acabei por ir por jogar no Futebol Clube de Festa. Isso também aconteceu porque o meu irmão na altura, o meu irmão Luís Ferreira, na altura chegou a jogar no Futebol Clube do Porto, e ele que era guarda-redes, e então ele quando foi jogar para o Porto, eu ainda tive uma passagem lá pelo basquetebol, mas aquilo era muito longe, tinha que apanhar o 95, aquilo era para ir uma hora para lá chegar, e de maneira que afastei essa ideia de continuar. Entretanto, como eu e o meu irmão andávamos na escola primária em São Amédio e Festa, começamos por ganhar algum gosto por estar em São Amédio e Festa e por gostar de estar em São Amédio e Festa. Depois fomos morar para Maia, para Milharos, e na altura em que eu tento entrar no futebol, ainda não havia futebol no Infesta, o meu irmão já lá jogava, e eu depois tive uma incursão pelo voleibol na Académica de São Amédio, lá com os colegas da turma. Entretanto, como o meu irmão estava no Infesta, era mais fácil ir para o Infesta e depois ir para a Maia, que morávamos em Milharos naquela altura. Eu acabei por ir para o handball, mas no handball só fiz a pré-época porque nesse mesmo ano acabou por ser criada a secção de infantis pela primeira vez no Infesta, e o meu treinador era o José Luís Leite Machado Santos, o homem do bigode, lá da zona, que por acaso depois tenho outras histórias com ele, porque ele acabou por ser o meu patrãozinho, porque eu comecei a trabalhar bastante cedo e foi com ele. Ele era o meu treinador. O Álvaro Guimarães, que é o Barito, e na altura, desde sempre o tratamos por Barito, não é? Porque éramos pequeninos, e então era o Barito e até era engraçado. O meu pai também era diretor nessa altura, e Do Infesta? no Infesta, diretor da secção, portanto ajudava no que era Ok. necessário. Okay. E depois o meu pai também acabou por levar para lá algumas pessoas das relações dele, como o ser António Sala, que era o massagista, foi um massagista que também era o homem do boné, andava sempre de boné. E
E, portanto, a partir dali começou a minha incursão no Infesta e acabei por ser nomeado capitão dessa equipa. E posso dizer que fomos muito felizes porque éramos pequeninos, porque levávamos aquilo a sério, porque nessa altura nós fazíamos muito, treinávamos como gente grande já. Sim. E tínhamos muito sucesso, não é? Nessa altura só o Porto é que nos conseguia ganhar, o Boa Vista, e com muita dificuldade. E cheguei a jogar contra o João Pinto, João Vieira Pinto, no fundo. Okay. Sempre que o outro João Pinto do Porto já é muito mais velho que tu. Sim, o outro é muito mais velho que eu. Joguei com ele nos veteranos já, mas já lá vamos. Okay. E entretanto, quer dizer, a memória que eu tenho é que o Infesta naquela altura tinha umas instalações fabulosas para todos os outros que nós encontrávamos. Nem o Boa Vista para as camadas jovens tinha melhor, nem o Porto tinha melhor instalações do que nós, porque as nossas instalações eram iguais às dos séniores e nos outros clubes isso não acontecia. Já era o Fábio Moreira Marques que na altura era pelado. Exatamente, na altura era pelado, mas tínhamos uma bancada evoluída para a altura, tínhamos uns balneários fabulosos, porque eu lembro-me de ir a outros campos jogar e de facto os balneários não tinham qualidade nenhuma, a água nem sequer era muito quente, nem sequer, enfim, pingava, não se abria a torneira, aquilo pingava. E era muito engraçado que nós sentíamos-nos bem por isso, e posso dizer que tive a sorte de jogar no Infesta e treinar no Infesta, e eu nem equipamentos de treino tinha que levar, e as chuteiras ofereciam-me, ainda tinha prémios de jogo. De maneira que para mim era muito fácil, na altura, era muito fácil ir para os treinos, não tínhamos que levar saco. Eu ia de longe, como devem imaginar, e outros colegas, porque eu tinha muitos colegas que eram de Guinfães, por exemplo, e íamos todos juntos para o treino, e eu depois regressava à noite a pé, a chover, ou não, com frio, ou com calor, e regressava para Milheirós, e eu morava só na última rua de Milheirós, antes de chegar à Nogueira da Maia. Portanto, imaginem o que eu percorria, ok? Era bastante e essa, enfim, e o amor pelo Infesta existia nessa altura, porque só podia ser amor, não podia ser outra coisa qualquer. Não? Exatamente. De maneira que Concordo. Foi sempre muito... Rui, pronto, já tocaste aqui em vários assuntos que eu te ia perguntar, nomeadamente nas 3 modalidades que tu praticaste. Tu praticaste basquetebol no Porto, foi isso? E depois foste para o voleibol do rival do Infesta, neste caso. Exatamente, mas eu não sabia, na altura ainda não sabia dessa rivalidade. Muito bem. O que eu costumo dizer é que eu acabo, se calhar sou das únicas pessoas que as três modalidades do voleibol, não sendo muito bom em nenhuma delas, não é? Mas as 3 modalidades do voleibol já, enfim, são modalidades que eu gosto de jogar ainda hoje. Se pudesse, jogava muito voleibol. O futebol também, se pudesse, jogava, mas as pernas já não ajudam. Aliás, acabei a minha carreira nos veteranos. O que eu costumo dizer é que subi dos júniores aos veteranos e acabei porque tive uma ruptura total de tendão daqueles no relvado da roteia. E fui de lá direto para o São João para ser operado. Mas de facto o que eu costumo dizer também é que São Mamede Infesta é a minha terra prometida e o Infesta é o meu clube do coração. Né? Muito bem. Quanto mais não seja por ser azul e branco, como aquele clube que tu mencionaste no início. Também. Isso foi um motivo sine qua non, portanto, fundamental, para o meu irmão ir para lá jogar, porque o meu irmão jogava no Porto e ele depois, se quiser, ele conta que teve a oportunidade de ir para o Leixões e não foi porque era vermelho,
O meu pai Ele... é sempre fixe. Olha, vou apontar essa história quando ele estiver aqui, que ele vai também vai estar cá. Pergunta e não te esqueças que ele Nada. conta. Vou já apontar E, isso. porque se calhar pouca gente sabe, e enfim, é melhor ser ele a contar, porque eu sei das Claro, coisas, mas é sempre melhor a contar na primeira pessoa. Portanto, o que eu ia dizer é, foi fundamental a cor do equipamento do Infest, ainda por cima as listas eram iguais ou quase iguais, e portanto, na altura o meu irmão tinha muito mais jeito do que eu, muito mais potencial do que eu. E eu até tinha alguns ciúmes, porque ele tinha aquelas chuteiras e eu não tinha, ele tinha luvas e eu não tinha, quer dizer, ele ia tendo algumas coisas que eu não tinha, se calhar também não tinha que ter, mas portanto aquilo também acabava por sofrer um bocado por isso, não é? Mas enfim, ele próprio seria o meu grande ídolo, porque os irmãos mais novos olham assim para os mais mas velhos e era assim, e eu achava que tinha que ter, sempre que ter aquilo que ele tinha, ou que ele teria, mas às vezes não era verdade. E eu estou a dizer que era o meu fã, eu posso-vos dizer que o meu irmão é que me ensinou as letras todas e os números todos, e eu quando fui para a primária já escrevia tudo, já lia tudo à conta dele, portanto não estou aqui a dizer que isto acontece por causa do futebol, claro. mas porque pela, pela ligação familiar. Não é? Rui, pronto, por aquela conversa que nós tivemos em off, tu depois chegaste aos Júniors e já não continuaste nos séniores, tiveste aí uma opção académica para seguir, penso que foi isso que nós tínhamos, exatamente. Depois, como é que surgiu a hipótese de regressares a jogar futebol? Já com alguma idade, mas tu ainda antes, aos 28, jogavas voleibol, era isso? Não, jogava futebol nos veteranos do Infesta. Então, começando do princípio, hum, no primeiro ano de Júniores, ainda ingressando em festa, ainda fiz os jogos. Curiosamente, o treinador também era o José Luís, nessa altura, por questões que agora não me recordo. E eu também já não trabalhava com ele. Depois tirei a carta, fui trabalhar para a DHL e naquela altura, e a ideia era sempre seguir os estudos, e depois eu acabava por não ter, fruto do horário do trabalho e dos estudos, acabava por não ter tempo para mais e Exato. acabei por deixar de jogar futebol. Depois naquela altura, eu acabei por ir para o curso de contabilidade e por isso é que sou contabilista certificado e depois acabei por, embora fosse acompanhando os resultados, à segunda-feira via os resultados todos no Jornal Notícias do que acontecia no Infesta. Sim. Além disso, também tinha o feedback do meu irmão. Depois, fruto da vida social, acabei por casar na Lixa. Casei na Lixa, morei na Lixa 17 anos e durante o tempo em que morei na Lixa, acabei por fazer parte da equipa de veteranos do Futebol Clube da Lixa, que também era azul Era e isso. branco, diga-se, e embora essa equipa não entrasse em grandes competições, ou não entrava mesmo em competição, aquilo era um calendário, uma agenda que era marcada era marcada e nós percorremos Portugal inteiro à conta dos almoços e dos jantares e claro, pelo meio tínhamos que jogar futebol e eu, pai, com 28 anos acabei por ingressar nessa equipa e os adversários diziam que eu era muito novo, que tinha pai 20 anos e tal, eu dizia sempre que tinha 35, não é? De É isso. maneira que acabei por ir mantendo a forma mais ou menos relativamente ao futebol e em determinada altura o meu irmão quando ingressa novamente depois de um período de não ter estado no Infesta e eu perguntei-lhe se o Infesta alguma vez tinha pensado em ter veteranos e, e acabou por despoletar a equipa que nós conhecemos e que toda a gente gostava de ir ver, por, por,
por nos trazer muitas alegrias, e acabamos por ganhar a taça e o campeonato naquele ano, e depois também era patrocinador da equipa, enfim, aquilo era... O meu irmão era o treinador, portanto havia aqui ligações de todos. Os meus filhos hoje têm, se calhar, o mesmo amor que eu sempre tive pelo Infesta, exatamente por causa desses jogos, e hoje jogam os dois no Infesta, de maneira que fomos sempre muito felizes, muito engraçado, foi sempre tudo muito engraçado, muito, muito ligado ao sucesso sempre, e acabamos por fazer aí uma jornada bonita, ou um campeonato, um ano ou dois bonitos e lançar também a equipa de veteranos do Infesta, que ainda hoje existe. Isso é algo que nos orgulha. Eu lembro perfeitamente dessa criação, e foi aquilo que nós falámos hoje à tarde. Na altura, o Luís, a primeira entrevista que eu fiz para o site do Infesta foi ao Sr. Manuel Ramos, e eu durante a semana tinha colocado as questões no Facebook do Infesta. Quem quisesse colocar questões para o Sr. Manuel Ramos, que eu depois iria colocá-las, e o Luís foi um deles, que na altura ainda não fazia parte da direção, se havia a possibilidade de criar a equipa de veteranos, e foi a partir daí que depois foi criada a equipa de veteranos, e com muito sucesso. E recordo-me perfeitamente quando o Infesta ganhou a taça, salvo erro, na final em Campanhã, onde joga hoje o Salgueiros. Recordo perfeitamente a alegria do Sr. Ramos de erguer aquele troféu à beira daqueles monstros de jogadores que na altura Sérgio Honor, ou o teu irmão e tu também. Recordo-me perfeitamente a alegria dele, e ainda bem que foi criada essa equipa. Por sinal, o último, infelizmente que teve o gosto de ir ao relevado, receber. E nós tivemos muita honra, obviamente. O último troféu. Relativamente ao Sr. Ramos, e eu conto sempre esta história sempre que posso, e às vezes também não posso e conto na mesma. O que eu recordo é que o Sr. Ramos foi o primeiro contacto que eu tive com um presidente, não é? Um presidente, sabemos lá o que é um presidente, não é? Naquela altura que eu olhava para ele de baixo para cima, porque ele era mais alto do que eu, e realmente impunha respeito, e realmente eu sabia que era ele que nos dava os prémios, nos infantis e nos iniciados, e era com muito gosto que muitas vezes ele ia ao nosso balneário falar, e aquilo enchia-nos de poder. Claro. E hoje power, não é? Hoje diríamos power, os meus filhos diriam power, íamos todos cheios de power para o campo e ganhávamos o jogo de certeza, não é? De maneira que o Sr. Ramos acabou por ser a minha primeira relação com um presidente. Hoje posso nomear outros, não das minhas relações, mas outros a quem provavelmente terei a mesma consideração, não tendo tanto contacto pessoal, mas o Sr. Ramos foi o meu primeiro presidente, e nesse mesmo dia em que recebemos a taça dos veteranos, foi para mim, foi arrepiante olhar para o Sr. Ramos, e eu já mais alto do que ele, e ver que ele não estava em condições de saúde, nem condições físicas suficientes para eu sentir o mesmo que senti naquela altura em que na primeira vez tive a relação com ele como presidente, e essa primeira relação surgiu porque eu era o capitão. Sim. E foi no batismo acho que do primeiro autocarro que o Infesta teve. Portanto, a minha relação com o Infesta, com o equipamento do Infesta, com o presidente do Infesta, enfim, ficou comigo, e levar-me-á até onde eu for. Muito bem. Rui, tu falaste aí há pouco dos teus filhos, tu tens os teus 2 filhos a jogar atualmente nas camadas jovens do Infesta, e tu há pouco falaste da relação que tu tinhas com o teu irmão, que ele era o teu ídolo, porque era o mais velho. Acontece o mesmo atualmente com os teus 2 filhos? Acontece o mesmo. Eu costumo dizer que a seguir ao meu irmão, os meus ídolos são os meus filhos. Claro. Porque de facto eles acabam por ultrapassar enormes dificuldades
para jogar no Infesta, mas é no Infesta que eles querem jogar. E eu próprio faço quilómetros e quilómetros para eles jogarem no Infesta. Com muito gosto que tenho que eles joguem no Infesta, e um dia vê-los na equipa sénior no Infesta, que foi algo que eu não fiz e o meu irmão também não conseguiu fazer, ou quando fez, ainda era iniciado, jogava pelas reservas, era muito giro, mas depois em concreto a situação acabou por não se desenrolar como toda a gente esperava, fruto de várias circunstâncias. De maneira que, para mim, é um gosto muito grande ter os meus 2 filhos a jogar, e quero dizer aqui que o Martim acaba por treinar só uma vez por semana, porque ele ainda mora com a mãe na Lixa, e eu vou buscá-lo para ele treinar. Mas, enfim, acho que o espírito do Infesta e o espírito de fazer do Infesta, ele é, e eu costumo dizer que muito antes de ver o Barcelona a jogar tic-tac, já o Infesta fazia tic-tac, toque-tuque e tudo mais. Nunca tivemos, enfim, nunca apareceu um Abramovich para investir no Infesta. Se acontecer ainda hoje, estamos a tempo de... Nunca se sabe. Rui, tu neste momento, portanto, entretanto, depois, quando o Infesta formou a comissão administrativa, tu pouco depois, se não estou em erro, entraste para a comissão administrativa do clube. Do primeiro, desculpa interromper, Nada. Relativamente à minha ida para o dirigismo do futebol, vamos dizer. Eu quero dizer que naquela altura já não jogava nos veteranos do Infesta, fruto da lesão que tive. Eu estava exatamente a fazer o curso de treinador primeiro nível na Associação de Futebol de Vila Real. Eu ia para Ribeira de Pena, Valpaços, fazer a parte desportiva. Já tenho alguns módulos relativamente a esse curso, mas nunca tive a oportunidade de o terminar. E naquela altura, como vim morar para o Porto, não foi mais uma vez para São Amédio Infesta, não é? Posso dizer que moro em São Félix da Marinha, muito próximo de Espinho, e portanto é daqui que vou para o Infesta, e do Infesta venho para aqui e para o trabalho, e eu e o Rafael nesta altura, e o Martim quando está comigo, de maneira que nessa altura, quando venho morar para o Porto, o meu irmão falou comigo a ver se eu queria fazer parte de alguma posição no Infesta, em termos de dirigismo. E depois surgiu a questão da comissão administrativa. Julgo que foi no segundo ano que tivemos comissão administrativa, e nesse segundo ano eu aceitei o lugar, com muito gosto, obviamente, e estou lá desde então. A minha função não será assim tão determinada, mas é um bocado fazer aquilo que surge para fazer, e tento resolver sempre da melhor maneira, sendo que muito mais proximamente, ou aliás, eu indo um bocado mais atrás, a ideia seria angariar fundos para receitas para o Infesta, falo com publicidades e coisas do género, e dando sempre todo o meu apoio, e às vezes basta estar alguém presente num torneio de futebol ou num campo, num jogo fora ou em casa, e basta estar alguém que seja dirigente, que muitas vezes depois há aqui um peso diferente, infelizmente, relativamente à resolução de problemas, enfim, factuais que vão acontecendo, e nesta altura estou entregue com a questão da ética na certificação. Rui, desculpa lá interromper, nós já lá vamos falar sobre esse assunto. Eu só te queria perguntar como é que surgiu o convite para tu ires para a Comissão Administrativa atualmente? Foi o meu irmão que me convidou para ir, também por causa da questão das contas do clube, e para ele próprio perceber se relativamente a contas do clube estava tudo bem. Não que houvesse aqui qualquer tipo de desconfiança, obviamente, porque nós desde sempre conhecemos o Infesta por essa lisura relativamente a pagamentos e a contas,
Mas para perceber se era possível fazer mais, se era possível outros encaixes, vou dizer assim, com base na experiência que eu tenho em contabilidade. Enfim, algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram como nós contávamos. Claro. E pensamos que no futuro vão acontecer coisas boas, que é sempre esse o nosso objetivo. Tu tocaste aí na tua área profissional. Qual é a importância em ter os clubes organizados ao nível das obrigações contabilísticas e fiscais? Fundamental. Eu diria que é fundamental, assim como as empresas, assim como as pessoas em termos individuais. Se não tivermos as coisas resolvidas com as finanças e com a segurança social e com terceiros, os terceiros são fornecedores, clientes, e no caso do Infesta, clientes são os utentes são os atletas ou os pais dos atletas. Exato. E portanto é fundamental, porque isso transmite exatamente a ética das contas, não é? Porque nunca podemos esquecer que o princípio básico da cobrança de impostos é exatamente a igualdade de concorrência com os demais, não é? Se eu não pagar imposto e Claro. tiver direito a alguma coisa, estou a ter uma concorrência desleal relativamente ao meu concorrente que paga impostos e que se calhar não tem direito a algum tipo de subsídio ou a algum tipo de ajuda. De maneira que temos que ver sempre as contas nesses termos e se não for nesses termos, alguma coisa está mal, com certeza. Não é o que acontece com o Infesta, nem nunca claro. aconteceu. Portanto, Isso é o que tem acontecido muito e tem-se falado muito, por exemplo, há clubes profissionais, eu estou mesmo a falar em clubes profissionais. Recentemente, por exemplo, o Fátima, que tem um clube até, embora esteja no Campeonato de Portugal, mas é um clube profissional, por exemplo, teve ordenados em atraso, os jogadores saíram todos em dezembro, assinaram para outros clubes. Só daí também advém a importância disto, não é? Só desse exemplo. exatamente, porque a questão, o que acontece com o Fátima e vai acontecendo um pouco por muitos clubes e até clubes de nomeada, que nesta altura acabam por conseguir estar em divisões superiores, fruto eu diria, do malabarismo legal, Mas maroscas. porque não é do. Acaba por não ser marosca, porque eles acabam por estar numa situação legal, porque lhes é Pois, permitido fazer, não é? exato. E se calhar aludindo aí um bocado à ética, se levarmos a ética verdadeiramente ao fundo, ou na sua verdadeira acessão da palavra, obviamente que esses clubes não poderiam estar onde estão, não é? Fruto das fracas contas que tiveram, que depois acabaram por resolver por questões legais, não é? Porque é muito simples resolver esses problemas. O difícil é estar como a Infesta está, com mais dificuldade ou menos dificuldade, tem sempre as contas pagas, graças a Deus, e isso é algo que nos orgulha e que eu próprio, fazendo parte da direção e também uma das funções que me estão acometidas é exatamente ajudar na organização dos jogos no campo da Arroteia, e já muitas pessoas mais velhas do que eu encaminho para as bancadas, se forem do Infesta, ou para a bancada do clube visitante, Adversário. e que me vêm dizer sempre que toda a gente gosta muito do Infesta, toda a gente considera muito o Infesta, e também, com toda a certeza, será por causa das boas contas, do bom trato e da simpatia que o clube tem pela cidade do Porto e por quem conhece e que o conhece. Eu posso dizer que tive a felicidade de um dia destes ir ver o Gondomar, que até o Infesta Gondomar, que até ganhamos esse jogo, e tive tão só como uma equipa técnica de uma equipa de futebol que estava a jogar em Wuhan, portanto tinha começado lá o Covid, e eles foram pura e simplesmente mandados embora durante 3 meses até a pandemia passar. E o que me disse o fulano, que era o treinador, é que desde sempre conhece o Infesta e já jogou lá contra o Infesta, e ele era de Braga, e ele disse-me que foi sempre um clube que toda a gente admirou exatamente por essa questão.
fazíamos em qualquer lado que íamos, resolvíamos o que tínhamos que resolver, jogávamos bem ou jogávamos mal, mas nunca arranjamos problemas, como outros, infelizmente. Isso é que Exatamente. é a verdadeira ética no futebol. Exatamente. Por exemplo, obviamente que há um Infesta antes do São Manuel Ramos e um Infesta depois do São Manuel Ramos, e estamos a falar em termos financeiros, como é óbvio, mas o que é certo é que esta atual Comissão Administrativa do clube consegue, mesmo assim, embora obviamente com menos custos, cumprir todas as obrigações. Isso também é um legado do São Manuel Ramos. Completamente, completamente. O Sr. Manuel Ramos e obviamente dos pais e das relações que os dirigentes atuais têm, mas se nós não podemos viver com 100, vivemos com 50. Exatamente. Mas a nossa vontade de ganhar está lá, a nossa forma de trabalhar é a de sempre. E não é por isso que às vezes não há melhores resultados, porque quando a motivação e o querer, às vezes é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que tudo o que gira aí à volta, não é? Claro, e já tivemos exemplos recentemente, as equipas séniores em Festa tiveram um decréscimo de quase 90% do orçamento, e no entanto consegue-se, este ano talvez nem tanto, mas nos últimos anos tem sido bastante competitiva na divisão da Elite e subiu há 4 ou 5 anos atrás da divisão de honra para a divisão da Elite, portanto só por aí, eu na altura costumava dizer ao Jorginho, que era o treinador, que ele conseguia fazer omeletes sem ovos, portanto o Infesta acaba também por conseguir fazer a nível da Precisamente, o direção. que o Infesta sempre conseguiu foi, dentro de portas, arranjar soluções que Exatamente. permitem manter-nos no lugar a que temos direito, que é, no mínimo, a melhor divisão da Distrital. Associação de Futebol do Porto. Muito bem. Rui, tu neste momento, e antes de terminarmos, tu neste momento estás responsável pela ética e integridade da entidade formadora, isto relativamente à certificação como entidade formadora do Infesta da Federação Portuguesa de Futebol. Quer-nos explicar bem, mais ou menos, o que é que isto significa? Então, o que é que acontece? Uma entidade formadora, tal como uma entidade formadora de uma área qualquer, não é? Precisa ser certificada. Nós ouvimos falar nas entidades, se falamos nas universidades, por exemplo, se ouvimos falar na Católica, percebemos logo que estamos aqui perante o topo daquilo que é a formação universitária de quem lá andou, ou para quem quer ir para lá. Portanto, mais cara, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E, portanto, se criamos aqui uma analogia relativamente ao futebol, quem é formado no futebol, nas escolas de futebol do Porto, por exemplo, está lá no topo do desenvolvimento da formação dessa área, ok? Claro. Então, o que é que acontece? A Federação Portuguesa de Futebol cria aqui um índice, ou cria aqui uma classificação que permite dizer aos pais a quem vai pagar as cotas mensais ou o valor mensal para os filhos terem formação em futebol, e hoje no futebol e amanhã no handball e nas outras modalidades todas, e o caminho será sempre esse, de maneira que, para o efeito, são tidas em consideração questões relacionadas com equipamentos. Estou a falar com equipamentos imóveis, não é? Equipamentos, campo, bancada, balneários, etc, etc. A própria iluminação do estádio é tida em conta. Questões relativamente a técnicos, com certificados de técnicos, com certificados de massagistas, com certificados de psicólogos, enfim, tudo que seja certificado e que está a trabalhar para a Infesta, e portanto, isso tudo vai confluir para que haja uma pontuação que no final dará uma outra pontuação que como o Garré disse, mais ou menos como aos hotéis. Foi isso que ele disse, não é? Sim. Portanto, se nós não conseguimos ser uns hotéis, um hotel para alojar
pessoas, se não formos um hotel de 5 estrelas, que sejamos de 4 ou que sejamos de 3, sendo que para sermos de 4 ou de 5 temos que ter tido alguma equipa a jogar numa competição nacional nos últimos 3, 4 anos. Agora não estou muito bem lembrado relativamente à situação, mas a explicação que tenho a dar é mais ou menos essa. Nesta altura, a minha ajuda que eu estou a dar ao IFESTA, no caso, com funções relativamente ao responsável pela ética e integridade na entidade formadora, isto tem a ver com a Bandeira da Ética, que é um projeto desenvolvido pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto, ao qual fizemos 2 candidaturas para fazer ações de formação relativamente a essa temática no seio do Futebol Clube do Infesta. E quando digo no seio do Futebol Clube do Infesta, isto pode ser dado a dirigentes, pode ser dado a atletas, no caso foi a atletas, pode ser a técnicos, pode ser a pais, a todo o público que integre enfim, a cultura infestista, vamos dizer assim. E que depois irá confluir para a nossa classificação final também. Não é? Isto, quando falo numa ação de formação, isto no fundo é um plano existente relativamente à ética no desporto, no caso do futebol, que pode ser uma ação de sensibilização, pode ser o acompanhamento dos miúdos na escola, pode ser um prémio qualquer por eles terem boas notas e terem bom desenvolvimento na formação do IFESTA e desportivo. E, portanto, há aqui várias situações que estamos a ter em conta, nesta altura interrompida, obviamente, pelos motivos que nós conhecemos, claro. mas que não fazem com que se esteja afastados dessa diretriz, que será o IFESTA no mínimo ter as três estrelas e muito não tendo a quarta estrela exatamente pela questão que falei das competições nacionais, mas um dia destes isso irá acontecer com toda a certeza. Vai sim, senhora. E para ter 5 estrelas acho que tinha que ter futebol feminino, que é uma coisa que o IFESTA não tem. Mas é algo que já tentámos ter, que já podíamos ter tido e não tivemos muito por causa das instalações. Exato. Que nesta altura para masculino está mal, quanto mais com o futebol feminino. Temos que fazer 2 andares. Muito bem, Rui. Rui, para terminar, é a pergunta da praxe que eu faço no final dos nossos diretos. O que é que o IFESTA é para ti? O IFESTA para mim... aquilo que eu disse do início, o IFESTA para mim é o meu clube do coração, São Amédio Infesta é a minha terra prometida e só não sendo jogador, não podendo evoluir por aí, também só me vejo como dirigente do Infesta ou como treinador do Infesta ou qualquer coisa ligada ao Infesta, a não ser que algo de especial aconteça, não é? Mas naquilo que é o desenrolar dos meus pensamentos, o IFESTA é o clube que me deixa sossegado, é o clube que eu gosto de ver, é o clube que eu gosto de seguir. Tudo mais, nós sabemos que, enfim, não podemos fazer muito mais parte de tudo que acontece relativamente ao futebol profissional, que é muito difícil, é muito complicado e, enfim, dá para ver. Sou adepto do Porto, sou ferrenho adepto do Porto, mas entre o Porto e o Infesta, que ganho o Infesta, eu até posso dizer que já ganhei ao Porto, o Infesta, já ganhei ao Leixões, já ganhei ao Boa Vista, já ganhei ao Senhor da Hora, na altura levavam 4, o Padroense também levava 4 ou 5, e portanto, para mim o Infesta na cidade do Porto era nas camadas jovens é o melhor, e era o melhor, e portanto o Infesta só não é melhor exatamente pelas razões que nós conhecemos. Porque o equipamento está lá, e eu também estou, e estão o meu irmão, e estão os meus filhos, e estão os meus amigos. Muito bem, Rui. Rui, muito obrigado por ter estado aqui estes 40 minutos à conversa comigo. Foi um prazer e foi bom também elucidar esta parte do certificado
como entidade formadora, que o Infesta está a concorrer, o que é também muito bom para o futuro do clube, e tenho quase certeza que, e principalmente com o que aconteceu este ano, e também muito por mérito do teu irmão, obviamente, e não tirando tudo de mérito também aos treinadores e aos jogadores, Claro, o facto de termos quatro equipas, as 4 principais equipas na primeira divisão distrital, acaba por ser um bom pronúncio daquilo que pode acontecer no futuro. Rui, mais uma vez, obrigado. Deus, obrigado eu. Foi um prazer. O próximo direto está agendado para o próximo dia 5, na terça-feira. Eu vou ter aqui 5 diretores oficiais do Departamento de Handball do Infesta: a Ana Costa, o Bruno Silva, o David Caetano, o José Pinto e a Márcia Martins. Foi uma conversa que ficou agendada para as 21 horas, portanto, na próxima terça-feira. Quanto a vocês desse lado, espero que tenham gostado deste direto. Um abraço, boa noite e cuidem-se acima de tudo.